Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar profundamente em um dos temas mais estratégicos da transformação digital contemporânea: computação em nuvem, armazenamento em escala global e o domínio das três maiores plataformas tecnológicas do planeta: Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. Mais do que uma simples comparação entre empresas de tecnologia, esta apresentação busca responder uma pergunta central para qualquer organização moderna: como escolher a infraestrutura certa para sustentar crescimento, inovação, segurança e competitividade em um mundo cada vez mais orientado por dados. A computação em nuvem não é apenas uma evolução técnica, ela representa uma mudança estrutural na forma como negócios operam. Durante décadas, empresas dependeram de data centers físicos, altos investimentos em hardware, manutenção constante, expansão lenta e custos fixos elevados. A nuvem rompeu esse paradigma ao transformar infraestrutura em serviço escalável, sob demanda global. Hoje, uma startup pode competir em escala internacional sem possuir um único servidor físico. Uma multinacional pode modernizar operações em dezenas de países sem reconstruir toda sua base tecnológica. Instituições financeiras, hospitais, universidades, plataformas de streaming e governos utilizam nuvem não apenas para armazenar dados, mas para acelerar a inovação, inteligência analítica, automação e resiliência operacional. Mas esse poder também traz decisões complexas. Qual plataforma oferece melhor equilíbrio entre custo e performance? Qual favorece a inteligência artificial? Qual se entrega melhor ao ecossistema corporativo existente? Qual reduz riscos de dependência? Ao longo desta apresentação, não vamos apenas analisar serviços, vamos compreender filosofias, estratégias de mercado, modelos operacionais e decisões arquiteturais. Porque, no cenário atual, infraestrutura deixou de ser apenas suporte técnico, ela se tornou uma decisão estratégica de negócio. Nosso objetivo é construir uma visão sólida para entender não apenas quem são AWS, Azure e GCP, mas quando, por que e para quem cada uma pode ser a melhor escolha. A anatomia da nuvem. Antes de compararmos as grandes provedores, precisamos entender a estrutura conceitual da computação em nuvem. Muitas decisões erradas acontecem porque empresas escolhem ferramentas sem compreender o modelo operacional que está por trás das coisas. A nuvem, ela se organiza principalmente em três camadas: IaaS, PaaS e SaaS. IaaS, ou Infrastructure as Service, representa o nível mais próximo da infraestrutura tradicional. Aqui, você utiliza máquinas virtuais, redes, discos e poder computacional sob demanda. É como substituir seu data center físico por um digital. Você mantém alto nível de controle, podendo configurar sistemas operacionais, firewalls, aplicações e arquitetura. Porém, esse controle traz responsabilidade operacional significativa. Sua equipe ainda gerencia atualizações, segurança lógica, monitoramento e disponibilidade. A PaaS, ou Platform as a Service, abstrai grande parte dessa complexidade. O foco deixa de ser infraestrutura e passa a ser desenvolvimento. O provedor administra grande parte da base operacional, permitindo que times concentrem energia em aplicações, APIs e entrega de valor. Isso reduz tempo de deploy, acelera a inovação e favorece a escalabilidade. SaaS, ou Software as a Service, é o nível mais abstrato. O usuário consome diretamente software pronto, como Google Workspace, Microsoft 365 ou Salesforce, sem se preocupar com infraestrutura ou manutenção técnica. A questão estratégica é simples, mas poderosa. Quanto mais controle, maior responsabilidade. Quanto mais abstração, maior agilidade, porém menor personalização. E aí os líderes precisam perguntar: nossa vantagem competitiva está em administrar tecnologia ou em usar tecnologia para acelerar o negócio? Essa resposta define a maturidade arquitetural. Fundamentos do armazenamento. Armazenamento em nuvem, ele é muito mais do que guardar arquivos. Ele é um componente estratégico que influencia a performance, custo, segurança, compliance e inteligência organizacional. Existem três estruturas principais. Primeiro, Object Storage, armazenamento de objetos. Ele foi projetado para dados não estruturados em grande escala, como vídeos, imagens, backups, documentos e log. Amazon S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage são referências nesse modelo. Sua principal força é a escalabilidade quase ilimitada, alta durabilidade e excelente custo-benefício. Segundo, Block Storage, armazenamento em blocos. Aqui falamos de performance e baixa latência. É a escolha ideal para banco de dados, sistemas transacionais, REPs e aplicações que dependem de leitura e escrita rápidas. Terceiro, File Storage, armazenamento de arquivos. Esse modelo preserva estruturas tradicionais de diretório e compartilhamento, sendo especialmente importante para a migração de sistemas legados. Mas o ponto mais importante é entender que diferentes dados existem diferentes estratégias.
Dados críticos precisam de velocidade. Dados operacionais precisam de equilíbrio. Dados históricos precisam de retenção econômica. A nuvem moderna, ela oferece políticas de ciclo de vida que automatizam essa lógica, migrando informações entre camadas quentes, mornas e frias conforme a frequência de uso. Portanto, armazenamento não é apenas capacidade, ela é a gestão inteligente do ciclo de vida da informação. O cenário dos gigantes. Agora entramos no cenário competitivo. AWS, Azure e Google Cloud. Elas não são apenas três empresas oferecendo um serviço semelhante. Cada uma possui origem, cultura e prioridades distintas. A AWS ela foi pioneira e praticamente definiu o mercado moderno de cloud computing. Sua vantagem está na maturidade, amplitude de serviços, presença global e profundidade técnica. A AWS ela é frequentemente vista como plataforma mais robusta e abrangente. A Azure cresceu rapidamente por sua integração com o ecossistema Microsoft. Empresas que já utilizavam Windows Server, Active Directory, SQL Server e Microsoft 365 encontraram nela uma extensão natural de sua operação. Isso fez de Azure uma potência corporativa. Já o Google Cloud surge com DNA fortemente ligado à análise de dados, machine learning e infraestrutura de escala planetária. Sua experiência sustentando Google Search, YouTube e Android influenciou fortemente sua arquitetura. Portanto, a AWS ela pode ser relacionada à maturidade e amplitude, a Azure é relacionada à integração corporativa e a GCP associada a dados, analytics e inovação. Escolher entre eles exige entender o perfil da sua própria organização. A pedra de Roseta da computação. Um dos maiores desafios para profissionais que entram no universo cloud é não se perder na nomenclatura comercial de cada provedor. Cada empresa cria nomes próprios para seu serviço, mas por trás dessas marcas, os princípios arquiteturais frequentemente são equivalentes. Por exemplo, Amazon EC2, Azure Virtual Machines e Google Computing Engine são, em essência, soluções de computação virtual sob demanda. AWS Lambda, Azure Functions e Google Cloud Functions representam computação serverless. Amazon S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage representam Object Storage. Amazon RDS, Azure SQL Database e Cloud SQL oferecem bancos relacionais gerenciados. Essa compreensão é crucial porque impede que profissionais pensem em tecnologia apenas como produto de fornecedor. Arquitetos maduros, eles pensam em padrões, não em nomes. Se sua equipe apenas aprende a operar EC2, ela pode se tornar excessivamente dependente de uma plataforma. Mas se ela entende virtualização escalável como conceito, a adaptação entre provedores ela se torna muito mais estratégica. Essa visão também reduz riscos de vendor lock, amplia poder de negociação, facilita estratégias multi-cloud e fortalece decisões de longo prazo. Em outras palavras, dominar a nuvem não significa decorar catálogos de serviço, significa compreender princípios universais de computação, armazenamento, rede, automação e escalabilidade. Essa pedra de Roseta tecnológica ela permite traduzir ecossistemas diferentes para uma mesma linguagem estratégica. E isso é essencial porque, em um mercado em constante evolução, nomes mudam, marcas evoluem, mas fundamentos permanecem. A batalha do armazenamento. Objeto versus bloco. Quando falamos de armazenamento em nuvem em nível estratégico, não basta entender categorias básicas. É preciso compreender o impacto real de cada modelo sobre performance, custo e arquitetura operacional. No universo do armazenamento de objetos, o Amazon S3 estabeleceu o padrão global de mercado. Sua durabilidade extrema, frequentemente ela é descrita pelos famosos 11 noves. Redefinir expectativas de confiabilidade para armazenamento massivo. Azure Blob Storage e Google Cloud Storage seguem modelos igualmente robustos, oferecendo alternativas competitivas com diferentes integrações e estratégias de custo. O armazenamento de objetos ele é ideal para grandes volumes de dados não estruturados, como backups, mídia, data lakes e distribuição de conteúdo. Seu foco é a escala, resiliência e eficiência econômica. Porém, quando entramos em aplicações críticas como banco de dados transacionais, RPS, sistemas financeiros ou cargas altamente sensíveis à latência, Block Storage se torna essencial. Block Storage como AWS, EBS, Azure Managed Disks e Persistent Disk no GCP oferece alta performance, menor latência e integração direta com workloads computacionais. Aqui surge uma decisão estratégica importante. Nem todo dado precisa da mesma velocidade, e nem toda performance justifica o mesmo custo. Empresas maduras constroem políticas de tiering e ciclo de vida. Dados frequentemente acessados permanecem em camadas premium. Dados menos utilizados migram para opções mais econômicas. Essa lógica é central para FinOps e eficiência arquitetural. Armazenar tudo na camada mais cara é tecnicamente simples,
mas financeiramente ineficiente. A excelência arquitetural está em aliar valor do dado à infraestrutura adequada. A pergunta deixa de ser apenas onde armazenar e passa a ser qual nível de performance esse dado realmente exige para gerar valor. Arquivos compartilhados e retenção fria. Em toda transformação digital, ela acontece por reconstrução completa. Muitas organizações elas operam sistemas legados, estruturas corporativas antigas e aplicações desenvolvidas para ambientes locais. É por isso que soluções de file storage em nuvem elas são tão relevantes. Serviços como Amazon EFS, Azure Files e Google File Store eles oferecem estruturas familiares de compartilhamento, permitindo migrações mais suaves sem necessidade imediata de reescrever aplicações. Isso é muito importante em estratégias chamadas de lift and shift, nas quais sistemas são movidos para a nuvem com alterações mínimas, priorizando a velocidade de migração. Mas além da operação cotidiana, existe outra dimensão crítica: retenção de longo prazo. Cold Storage, como Amazon Glacier, Azure Archive Storage e Google Archive, redefine a economia do armazenamento para dados que raramente precisam ser acessados, mas que precisam ser preservados por motivos regulatórios, históricos ou estratégicos. Isso inclui backups de longo prazo, registros financeiros, auditorias, conformidade legal e preservação institucional. A lógica aqui ela é extremamente poderosa, porque pagar por acesso em milissegundos para dados que talvez sejam consultados uma vez por ano. A arquitetura inteligente ela diferencia a disponibilidade imediata de preservação estratégica. Cold Storage reduz drasticamente custos sem abrir mão de durabilidade. No contexto corporativo, isso representa não apenas economia, mas governança. Portanto, File Storage facilita a continuidade operacional. Cold Storage fortalece sustentabilidade de longo prazo. Juntos, esses modelos mostram que a nuvem não é apenas sobre velocidade, ela é sobre adequação inteligente ao ciclo de vida completo da informação. Bancos de dados e analytics. Se infraestrutura ela é a base e armazenamento é o alicerce, dados são um ativo estratégico central da era digital. Hoje, empresas não competem apenas por produtos ou serviços, elas competem por velocidade de decisão, inteligência operacional e capacidade de transformar informação em vantagem competitiva. Por isso, a camada de banco de dados e analytics é uma das mais importantes dentro do ecossistema cloud. Historicamente, muitas organizações operavam bancos locais complexos, caros de manter e difíceis de escalar. A nuvem transformou esse cenário ao oferecer bancos gerenciados, distribuídos e especializados para diferentes necessidades. No universo relacional, serviços como Amazon RDS, Azure SQL Database e Google Cloud SQL eles simplificam a administração, backups, patches e alta disponibilidade. Eles permitem que empresas continuem utilizando estruturas SQL familiares sem carregar toda a complexidade operacional de manutenção local. Mas a transformação ela vai além do SQL tradicional. A AWS oferece DynamoDB para workloads no SQL. Eles são altamente escaláveis e a Aurora para alta performance relacional. A Azure se destaca com Cosmos DB, especialmente por sua distribuição global e em múltiplos modelos de consistência, permitindo aplicações geograficamente distribuídas com baixa latência. O Google Cloud se diferencia fortemente com BigQuery, uma das plataformas mais poderosas para analytics serverless em larga escala. BigQuery redefine a análise de dados ao permitir consultas massivas sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura analítica tradicional. Aqui surge uma mudança fundamental. Empresas deixam de pensar apenas em armazenamento de dados e passam a pensar em exploração estratégica de dados. Não basta guardar informação, é preciso processar, correlacionar, prever tendências e gerar inteligência. A escolha do banco ou da plataforma analítica depende de fatores como volume, estrutura, distribuição geográfica, latência, consistência e perfil analítico. Aplicações bancárias podem priorizar consistência lógica. Plataformas globais podem priorizar distribuição. Empresas orientadas por dados podem priorizar analytics massivo. Portanto, bancos de dados em nuvem deixaram de ser apenas repositórios e se tornaram motores de decisão. Redes e conectividade. Uma infraestrutura poderosa perde valor se não existir conectividade eficiente, segura e previsível. Em muitos sentidos, a rede é o sistema circulatório da computação em nuvem. A nuvem não funciona isoladamente. Ela precisa conectar usuários, aplicações, escritórios, data centers locais, dispositivos móveis, parceiros externos e operações globais. Conexões básicas via internet pública podem funcionar para muitos cenários,
As organizações maduras, frequentemente, elas exigem mais previsibilidade, menor latência e maior segurança. É nesse ponto que entram soluções como AWS Direct Connect, Azure Express Route e Google Cloud Interconnect. Esses serviços eles oferecem conexões dedicadas entre ambientes corporativos e a nuvem, reduzindo exposição à internet pública, aumentando estabilidade e favorecendo compliance. Para setores como finanças, saúde, indústria e governo, isso pode ser essencial. Além disso, existe a camada de distribuição global por meio de CDNs, Content Delivery Networks. Serviços como Amazon CloudFront, Azure CDN e Cloud CDN aproximam o conteúdo do usuário final, replicando dados em pontos geográficos estratégicos. Isso reduz latência, melhora a experiência do usuário e aumenta a performance para aplicações globais, especialmente em streaming, e-commerce e plataformas digitais. Mas conectividade em nuvem não é apenas velocidade, é arquitetura, segmentação de redes, firewalls, VPCs, subredes, políticas de tráfego, redundância e segurança de perímetro continuam sendo fundamentais. Empresas precisam pensar em conectividade não apenas como acesso, mas como governança de fluxo de informação. Uma arquitetura de rede mal planejada ela pode gerar gargalos, riscos de segurança e custos inesperados. Portanto, redes na nuvem não são apenas cabos invisíveis, são estruturas estratégicas que sustentam disponibilidade, experiência e proteção. A fronteira da IA e Machine Learning. Se a primeira grande corrida da nuvem foi por infraestrutura, a corrida atual é por inteligência. Estamos vivendo uma transição em que cloud computing não é apenas sobre armazenar e processar, é sobre interpretar, prever, automatizar e ampliar capacidade decisória. Inteligência artificial e machine learning se tornaram campos de batalha estratégicos entre a AWS, Azure e Google Cloud. A Microsoft Azure possui uma vantagem particularmente poderosa por sua integração com o ecossistema OpenAI, permitindo que empresas utilizem modelos avançados de linguagem e automação dentro de estruturas corporativas já consolidadas. Isso cria uma ponte entre produtividade empresarial, segurança e IA generativa. Google Cloud utiliza sua tradição em pesquisa e dados para oferecer Vertex AI, Gemini e TPUs, processadores especializados para Machine Learning. Sua força está na combinação entre infraestrutura, ciência de dados e inovação algorítmica. Já a AWS aposta fortemente em flexibilidade com Bedrock, permitindo acesso a múltiplos modelos e estratégias diversas, favorecendo organizações que desejam modularidade em vez de dependência exclusiva de um único ecossistema. Mas a questão central da IA corporativa ela vai além do modelo. A verdadeira vantagem competitiva não está apenas em qual IA você usa, mas em onde seus dados residem, como eles são governados, qual compliance é exigido e qual facilmente a IA ela se entrega aos seus fluxos operacionais. E essa governança ela pode gerar risco. Uma IA sem integração pode gerar desperdício, e uma estratégia pode virar apenas tendência sem retorno real. Portanto, o debate moderno não é apenas qual plataforma tem a melhor IA, mas qual esse sistema ele transforma inteligência em valor real para a minha organização. Na prática, a IA em nuvem está se tornando menos um diferencial isolado e mais extensão estratégica da infraestrutura. Agora, nós vamos para a arquitetura de preços. Um dos maiores mitos sobre computação em nuvem é a ideia de que migrar para a cloud ela automaticamente reduz custos. Na prática, a nuvem não é necessariamente mais barata, ela é potencialmente mais eficiente, desde que existe a governança. Sem estratégia, a elasticidade que torna a nuvem poderosa também pode se transformar em desperdício silencioso. Recursos esquecidos, armazenamento mal classificado, tráfego excessivo e arquitetura mal otimizada podem gerar custos enormes. Por isso surge o conceito de FinOps, Cloud Financial Operations. FinOps é a união entre tecnologia, finanças e estratégia operacional. Não se trata apenas de gastar gastos, mas de alinhar consumo tecnológico e valor de negócio. Os principais modelos de precificação em nuvem, eles incluem on-demand, que apresenta máxima flexibilidade, pagamento sob uso, ideal para testes, cargas variáveis ou necessidades imprevisíveis. Reserva distâncias ou saving plans, que são contratos de compromisso por períodos maiores, reduzindo significativamente custos para workloads previsíveis. Spot instances ou preemptible VMS. O uso de capacidade ociosa com custo extremamente reduzido, ideal para tarefas não críticas ou tolerantes à interrupção. Além disso, existem custos frequentemente subestimados, como armazenamento excessivo em camadas premium. Snapshots são gerenciados, especialmente taxas de saída de dados, os chamados egress fees. Mover dados para dentro da nuvem costuma ser barato ou gratuito. Tirar grandes volumes pode se tornar caro. Esse detalhe influencia diretamente estratégias da vendor lock e arquitetura multi-cloud.
Empresas maduras não enxergam custo como uma revisão contábil posterior. Elas incorporam custo como variável arquitetural desde o início. A pergunta não é apenas quanto custa rodar, mas quanto valor esse gasto gera. Na nuvem, a eficiência financeira depende de visibilidade, automação, monitoramento e disciplina estratégica. FinOps transforma custo em inteligência. Agora, segurança e conformidade na nuvem. Quando organizações pensam em migrar para a nuvem, uma das principais preocupações ela costuma ser a segurança. Mas a pergunta correta não é apenas a nuvem é segura, e sim como a segurança é distribuída dentro da nuvem. Isso nos leva ao conceito de responsabilidade compartilhada. Os grandes provedores AWS, Azure e Google Cloud, eles investem bilhões em segurança física, redundância, proteção de infraestrutura, hardware, disponibilidade global e conformidade internacional. Em muitos casos, a segurança física e estrutural da nuvem supera significativamente a de ambientes corporativos tradicionais. Porém, isso não significa que o cliente está automaticamente protegido. O provedor protege a infraestrutura base, a empresa cliente continua responsável por identidade, permissões, configuração, políticas de acesso, governança de dados e uso correto dos serviços. É por isso que identidade se tornou um novo perímetro. Ferramentas como AWS IAM, Microsoft Entra ID e Google Cloud IAM, eles controlam quem acessa o que, quando e como. Autenticação multifator, políticas de menor privilégio, zero trust, criptografia em repouso e em trânsito. Além disso, setores como saúde, finanças e governo exigem conformidade regulatória rigorosa, como a LGPD, GDPR, IHIPAA, ISO, CEOSO e diversas certificações. A nuvem oferece ferramentas poderosas para a compliance, mas a responsabilidade pela configuração correta permanece com a organização. Em muitos casos, o maior risco não é falha do provedor, é erro humano, permissões excessivas ou arquitetura mal planejada. Portanto, segurança em nuvem não é apenas tecnologia, é governança, disciplina e cultura operacional. A infraestrutura pode ser extremamente segura, mas segurança real depende de decisões corretas. Análise de arquitetos. Depois de analisar infraestrutura, armazenamento, dados, IA, conectividade, custos e segurança, chegamos a uma pergunta inevitável. Afinal, quais são as principais forças e limitações de cada plataforma? Começando pela AWS, sua principal vantagem está na maturidade. A AWS possui o portfólio mais amplo, presença global consolidada, enorme profundidade técnica e grande comunidade. Para organizações que buscam variedade, escalabilidade e flexibilidade, ela frequentemente aparece como uma escolha extremamente robusta. Por outro lado, essa amplitude também pode gerar complexidade. A quantidade de serviços, modelos de precificação e possibilidades arquiteturais pode tornar a gestão e otimização mais desafiadoras. A Azure possui enorme força em ambientes corporativos. Sua integração com Microsoft 365, Active Directory, Windows Server e ecossistemas empresariais tradicionais é um diferencial gigantesco. Para muitas empresas, especialmente grandes corporações, a Azure reduz atrito de adoção, porém, em alguns cenários, sua experiência pode parecer mais fortemente orientada ao universo Microsoft, e determinadas arquiteturas podem exigir curva de aprendizado específica. O Google Cloud, por sua vez, ele se destaca fortemente em dados analytics, Kubernetes e inteligência artificial. Sua força em BigQuery, Machine Learning e automação é amplamente reconhecida. Entretanto, sua participação histórica menor em segmentos corporativos tradicionais pode gerar resistência a organizações mais conservadoras. Portanto, a AWS é amplitude e maturidade, a Azure integração corporativa e GCP inovação em dados e IA. Não existe um vencedor universal. Existe contexto, necessidade e aderência estratégica. A melhor plataforma depende menos de marketing e mais de alinhamento com a realidade operacional. Estratégia multi-cloud. Durante muito tempo, empresas buscavam escolher uma única plataforma como decisão definitiva. Hoje, muitas organizações mais maduras evoluíram para uma visão mais estratégica, multi-cloud. Multi-cloud significa utilizar diferentes provedores de forma complementar, explorando o melhor de cada um, conforme necessidade específica. Por exemplo, uma empresa ela pode usar Azure pela identidade corporativa e integração com a Microsoft, AWS para escalar aplicações web globais, Google Cloud para Analytics avançado e Machine Learning. Essa abordagem reduz dependência excessiva de um único fornecedor, o chamado vendor lock, e aumenta a flexibilidade estratégica. Mas multi-cloud ela não é simplesmente espalhar operações entre plataformas. Ela exige governança avançada, observabilidade, integração de segurança, padronização arquitetural, automação e maturidade operacional. Sem planejamento, multi-cloud pode aumentar complexidade, custos e riscos.
Uma estratégia pode oferecer resiliência, poder de negociação e acesso ao melhor de cada ecossistema. O ponto central é: multi-cloud não é uma moda, é uma estratégia de diversificação tecnológica. Assim como investidores diversificam portfólios financeiros, organizações podem diversificar dependências tecnológicas. Porém, isso só funciona quando existe capacidade real de gestão. Matriz de decisão. Chegamos ao ponto final. Como decidir? Depois de toda essa análise, fica claro que não existe uma resposta universal para qual nuvem é melhor. A decisão ideal ela depende de múltiplos fatores: perfil técnico da equipe, ecossistema atual, exigências regulatórias, estratégia de crescimento, capacidade financeira e objetivos de inovação. Necessidade de dados, IA ou integração corporativa. Se sua organização ela já vive profundamente no universo Microsoft, a Azure ela pode representar uma continuidade estratégica extremamente eficiente. Se sua prioridade está em Analytics, Machine Learning e inovação orientada por dados, o Google Cloud pode oferecer vantagens significativas. Se sua meta é amplitude, variedade de serviços e maturidade global, a AWS pode ser a escolha mais robusta. Mas talvez a conclusão mais importante seja esta: tecnologia isolada ela não vence sozinha. A melhor infraestrutura é aquela que sua organização consegue operar com excelência, segurança, governança e sustentabilidade financeira. Nuvem não é apenas sobre tecnologia, é sobre estratégia, é sobre alinhar arquitetura ao negócio, é sobre construir capacidade de adaptação para um futuro onde velocidade, dados e inovação eles serão cada vez mais decisivos. No fim, o verdadeiro vencedor ele não é o provedor mais famoso, é a organização que escolhe conscientemente a arquitetura que melhor fortalece sua visão de muito longo prazo. Depois de compreendermos como a computação em nuvem evoluiu da infraestrutura sob demanda para um dos principais pilares estratégicos das organizações modernas, precisamos avançar para um novo nível de maturidade, a arquitetura. Se anteriormente discutimos provedores, armazenamento, segurança, custos e estratégia de adoção, agora damos um passo além. A pergunta deixa de ser apenas qual tecnologia utilizar e passa a ser como estruturar essa tecnologia de forma inteligente, escalável, governada e sustentável. É exatamente aqui que entra o blueprint da arquitetura em nuvem. Se a nuvem representa um ambiente, o blueprint representa a lógica estrutural que define como esse ambiente será construído, protegido, automatizado e evoluído. Não basta adotar cloud, não basta vender aplicações, não basta consumir serviços modernos. Sem arquitetura, a nuvem pode facilmente se transformar em complexidade desorganizada, custos imprevisíveis, riscos de segurança e limitações operacionais. Por isso, este momento da nossa jornada representa a evolução natural. Sair da compreensão da nuvem como tecnologia e entrar na compreensão da nuvem como sistema estratégico de engenharia. Aqui, passamos a enxergar infraestrutura não apenas como recurso técnico, mas como base organizacional. Cada escolha arquitetural influencia a velocidade da inovação. Cada política de governança influencia a sustentabilidade financeira. Cada modelo de segurança influencia a resiliência. Cada estratégia de automação influencia a produtividade. Cada decisão sobre continuidade operacional influencia a sobrevivência em cenários críticos. A arquitetura em nuvem, portanto, não é apenas construção tecnológica, é desenho estratégico de capacidade empresarial. Ao falarmos em blueprint, falamos de padronização, previsibilidade, governança e evolução contínua. Falamos sobre criar uma fundação capaz de sustentar crescimento sem perder controle. Falamos sobre transformar ambientes tecnológicos em ecossistemas disciplinados, seguros e preparados para adaptação constante. Se no estágio anterior aprendemos a escolher ferramentas, agora entramos na fase em que aprendemos a orquestrá-las com inteligência. Nos próximos pilares, vamos explorar como essa arquitetura é construída na prática, desde a jornada de adoção até a migração. Governança automatizada, infraestrutura como código, zero trust, continuidade e observabilidade profunda, porque no fim, a verdadeira vantagem competitiva não vem apenas de estar na nuvem, ela vem de quão bem essa nuvem foi arquitetada. Aqui nós temos o roadmap da jornada cloud. Uma vez que entendemos a necessidade de arquitetura, precisamos reconhecer que maturidade em nuvem não surge de forma instantânea. Nenhuma organização simplesmente vira cloud nativo da noite para o dia. A transformação real ela acontece por meio de uma jornada estruturada, progressiva e disciplinada. É por isso que falamos em roadmap da jornada cloud, uma visão estratégica que ela organiza a evolução em fases claras, permitindo que empresas avancem de adoção inicial para a excelência operacional. A primeira fase é a fundação. Aqui o foco não é migrar rapidamente, mas preparar corretamente. Isso inclui avaliação de workloads, definição de objetivos, análise regulatória, governança inicial, estratégia de identidade e desenho de landing zones. Sem uma fundação sólida, migração rápida pode significar apenas transportar fragilidade para outro ambiente. A segunda fase é migração e modernização.
Neste estágio, workloads são avaliados individualmente. Estratégias como rehost, Data Platform ou Refactor são aplicadas e a organização começa a adaptar sistemas para aproveitar elasticidade, automação e resiliência cloud nativo. A terceira fase é a otimização, que depois de migrar, organizações maduras percebem que a adoção por si só não basta. É necessário otimizar custos, reforçar a segurança, implementar FinOps, fortalecer a observabilidade e padronizar a automação. A quarta fase é a evolução contínua. Aqui, o cloud deixa de ser apenas infraestrutura e passa a se tornar plataforma de inovação, incorporando inteligência artificial, engenharia de plataforma, automação avançada, políticas dinâmicas e melhoria constante. É importante observar que, embora o mercado frequentemente destaque participação da AWS, Azure, GCP, o diferencial real não está apenas no provedor escolhido. A verdadeira vantagem competitiva está na capacidade de execução arquitetural. Uma empresa pode escolher a melhor plataforma e ainda falhar por governança fraca. Outra pode operar de forma extraordinária, que executa com disciplina, clareza e estratégia. Portanto, a jornada cloud não é corrida por tecnologia, é evolução organizacional guiada por arquitetura. Agora vamos para as estratégias de migração, os 7 R's. Depois de estabelecer fundação e roadmap, chegamos a uma das etapas mais críticas da jornada, a migração. Mas aqui existe um erro extremamente comum: tratar migração como movimentação em massa, como se tudo devesse simplesmente ser transferido para a nuvem da mesma forma. Na prática, migração madura é uma disciplina estratégica baseada em priorização, análise de valor e decisões arquiteturais. Exatamente isso porque utilizamos o modelo dos 7 R's. Reroast significa mover rapidamente com poucas alterações, o famoso lift and shift. É útil para a velocidade inicial, mas pode não capturar todo o potencial cloud native. Replatform envolve ajustes moderados para aproveitar melhor benefícios de nuvem sem reconstrução total. Refactor representa transformação profunda, frequentemente convertendo aplicações para microserviços, containers e arquiteturas modernas. É mais caro e complexo, mas pode gerar máximo valor estratégico. Repurchase substitui soluções antigas por SaaS modernos. Relocate move ambientes inteiros com mínima mudança estrutural. Retain reconhece que nem todo mundo precisa migrar diretamente, nem tudo, nem todas as coisas. Retire, ele elimina sistemas sem valor estratégico real. Esse último ponto é essencial. Migrar sistemas obsoletos apenas transfere ineficiência para um ambiente mais caro e mais complexo. A verdadeira maturidade está em perguntar: esse sistema merece investimento? Cloud não deve ser usada para preservar desperdício, deve ser usada para ampliar valor. Portanto, a migração não é apenas tecnológica, ela é uma oportunidade de revisão estratégica do portfólio organizacional. Cada workload deve ser analisado sob a ótica de custo, valor, criticidade, risco e potencial de modernização. Nosso objetivo não é simplesmente mover a infraestrutura. Nosso objetivo é reposicionar a tecnologia para servir melhor ao negócio. Agora, temos a governança automatizada e landing zones. Depois de definir estratégia de migração, surge uma pergunta ainda mais importante: como crescer em nuvem sem perder controle? É aqui que governança deixa de ser burocracia e passa a ser engenharia preventiva. Governança em cloud não significa apenas criar regras, significa construir mecanismos estruturais que orientem crescimento com segurança, previsibilidade e disciplina operacional desde o início. Em ambientes tradicionais, muitas empresas cresceram tecnologicamente de forma orgânica, acumulando complexidade, inconsistência e fragilidade. Na nuvem, repetir esse padrão pode ser ainda mais perigoso, porque a velocidade de provisionamento é muito maior. Se qualquer equipe pode criar recursos rapidamente sem outros adequados, custos podem explodir, riscos de segurança podem surgir e o compliance pode ser comprometido. Por isso, landing zones são fundamentais. Uma landing zone é muito mais do que um ambiente inicial. Ela representa a fundação padronizada sobre a qual toda a operação cloud será construída. Ela define identidade, políticas, estrutura de contas, segmentação de rede, padrões de segurança, auditoria, login, faturamento e limites operacionais. No centro dessa arquitetura, normalmente existe o modelo Rub and Spoke. O Rub centraliza a governança, faturamento, identidade, políticas globais e segurança compartilhada. Já os Spokes, eles distribuem workloads em múltiplas contas ou assinaturas separadas por função, ambiente ou unidade de negócio, como desenvolvimento, homologação e produção.
Essa segmentação reduz o chamado blast radius, ou raio de explosão, ou seja, uma falha, comprometimento ou erro em um ambiente não necessariamente compromete toda a organização. Além disso, ferramentas como AWS Organizations, Azure Management Groups e Google Cloud Resource Hierarchy permitem aplicar políticas automáticas em escala. Isso significa, por exemplo, impedir implantações fora de regiões autorizadas, bloquear serviços não aprovados ou impor padrões obrigatórios de segurança. A grande mudança aqui ela é filosófica. Governança moderna não depende apenas de treinamento humano ou boa intenção. Ela precisa ser incorporada à própria arquitetura, ou seja, o ambiente já nasce com limites estruturais inteligentes. Governança automatizada, transformada controle em padrão, não em exceção. Isso é essencial porque em escala, disciplina manual não acompanha a velocidade operacional. Agora nós vamos de ClickOps para a infraestrutura como código. À medida que ambientes crescem, outro desafio inevitável surge: consistência operacional. No passado, era comum provisionar a infraestrutura manualmente por interfaces gráficas, o chamado ClickOps. Criar servidores clicando, configurar permissões manualmente, ajustar redes por dashboards. Embora isso possa parecer simples em pequena escala, esse modelo rapidamente se torna problemático. ClickOps é lento, inconsistente, difícil de auditar, altamente dependente de conhecimento individual e propenso a erro humano. Mais do que isso, ele dificulta a repetibilidade. Se uma infraestrutura crítica ela precisa ser recriada rapidamente, depender de processos manuais pode ser um risco severo. É por isso que organizações maduras ligam para a infraestrutura como código, IaaC. A IaaC ela representa uma mudança profunda de mentalidade. A infraestrutura passa a ser tratada como software. Servidores, redes, políticas, storage, segurança e configurações deixam de existir apenas como ações manuais e passam a ser definidos como código versionado, auditável, reproduzível e automatizado. Ferramentas como Terraform, CloudFormation, Bisp, Pulumi e Ansible permitem provisionar ecossistemas inteiros, com precisão e consistência. Isso significa que ambientes completos eles podem ser replicados, auditados, revisados e modificados por pipelines estruturados. Git se torna a fonte de verdade. Pull request se torna um mecanismo de revisão. Versionamento se torna histórico arquitetural. A automação se torna padrão operacional. Essa abordagem reduz erros, acelera a escalabilidade, fortalece compliance e melhora a colaboração entre equipes. Além disso, IaaC favorece disaster recovery, ambientes efêmeros, testes reproduzíveis e segurança padronizada. O impacto real não é apenas técnico, é cultural. IaaC ela move a estrutura do improviso para a engenharia disciplinada. Ela permite que ambientes deixem de depender de memória humana e passem a depender de sistemas previsíveis. No longo prazo, isso significa velocidade com governança. Não estamos apenas automatizando servidores, estamos profissionalizando a arquitetura. Agora, nós vamos para a segurança Zero Trust. À medida que a arquitetura se torna mais distribuída, dinâmica e orientada por múltiplos ambientes, surge a necessidade crítica: redefinir segurança. Modelos tradicionais de segurança eles assumiam que, uma vez dentro da rede corporativa, usuários do dispositivo eram relativamente confiáveis. Esse paradigma foi construído em uma era de perímetro físico mais previsível. Mas no mundo moderno, com nuvem, trabalho remoto, SaaS, dispositivos diversos, APIs distribuídas e múltiplas identidades, esse modelo se tornou insuficiente. Aqui que entra Zero Trust. Zero Trust ela parte de um princípio simples, mas poderoso: nunca confiar implicitamente, sempre verificar continuamente. A localização na rede ela deixa de ser prova de legitimidade. Estar dentro não significa ser confiável. Cada acesso, cada identidade, cada dispositivo e cada requisição precisam ser continuamente validados. Nesse modelo, identidade se torna um novo perímetro. Isso exige autenticação multifator obrigatória, políticas rigorosas, de menor privilégio, segmentação granular, validação contextual, monitoramento contínuo e resposta adaptativa. O princípio do menor privilégio é central. Usuários, sistemas e aplicações devem possuir apenas o nível mínimo necessário de acesso, nada além disso. Isso reduz o impacto potencial de credenciais comprometidas, erros internos ou movimentos laterais de atacantes. Além disso, criptografia deixa de ser opcional. Dados em repouso e em trânsito, e cada vez mais em uso, devem ser protegidos de forma consistente. Ferramentas modernas como IAM avançado, Conditional Access, Secrets Management e Posture Management tornam essa abordagem viável em escala. Mas Zero Trust não é apenas tecnologia, é uma mudança de filosofia operacional. Ele substitui confiança presumida por verificação contínua em um cenário de ataques que são cada vez mais sofisticados. Essa mudança não é exagero, ela é uma
Adaptação necessária. A segurança moderna não protege apenas perímetros, ela protege contexto, identidade e comportamento. Agora, vamos para a continuidade de negócio e disaster recovery. Mesmo com arquitetura robusta, automação avançada e segurança madura, existe uma realidade inevitável em qualquer ambiente tecnológico. Falhas acontecem. Podem surgir falhas humanas, erros de configuração, ataques cibernéticos, indisponibilidade regional, corrupção de dados, problemas de fornecedores ou eventos imprevisíveis de grande escala. A verdadeira questão não é se algo dará errado, mas quando e como responderemos. Exatamente aqui que entram continuidade de negócio e disaster recovery, não como medidas reativas, mas como disciplinas estratégicas de resiliência. Continuidade de negócio significa garantir que operações críticas permaneçam funcionando ou sejam restauradas diante de níveis aceitáveis para o negócio. Disaster recovery, por sua vez, é o conjunto de estratégias técnicas que permite recuperação estruturada após falhas severas, mas dentro da aplicação ela exige o mesmo nível de resiliência. Por isso, maturidade arquitetural ele exige compreender duas métricas fundamentais: RPO, que é o Recovery Point Objective, que define quanto dado a organização pode perder, e RTO, que é Recovery Time Objective, que define quanto tempo a organização pode permanecer indisponível. Esses dois fatores eles transformam resiliência em decisão de negócio. Uma aplicação bancária crítica ela pode exigir RPO e RTO próximos de zero. Um sistema interno secundário pode tolerar horas ou até dias. A partir disso, escolhemos estratégias adequadas. Backup e Restore é a opção mais econômica, mas com uma recuperação mais lenta. Piloto Light mantém a infraestrutura mínima preparada para ativação rápida. O ARM Standby mantém sistemas parcialmente operacionais, reduzindo o tempo de recuperação. O Multi-Site Active ele oferece disponibilidade máxima, distribuindo cargas entre múltiplas regiões simultaneamente, porém com custo significativamente mais elevado. Aqui existe uma verdade estratégica. Resiliência absoluta custa caro, mas disponibilidade também. O papel da arquitetura é equilibrar risco, criticidade e investimento. Além disso, continuidade real não depende apenas de backups, depende de testes regulares, automação de failover, a validação de restauração, documentação clara e cultura organizacional preparada. Backups nunca testados podem gerar sensação de segurança. Planos de recuperação não praticados podem falhar no momento crítico. Portanto, disaster recovery não é apenas sobre tecnologia, ele é sobre preparação organizacional para manter sobrevivência operacional mesmo sob falha severa. Em última análise, resiliência não é ausência de crise, é capacidade de continuar apesar dela. Monitoramento versus observabilidade profunda. À medida que sistemas se tornam mais distribuídos, dinâmicos e complexos, manter operações saudáveis exige muito mais do que simplesmente verificar se servidores estão ativos. Historicamente, muitas organizações operaram com foco em monitoramento tradicional, dashboards de CPU, memória, disponibilidade e alertas básicos. Esse modelo ainda é importante, mas tornou-se insuficiente para arquiteturas modernas compostas por microserviços, containers, APIs distribuídas, múltiplas regiões e integrações complexas. O monitoramento responde perguntas como: o sistema está funcionando? A observabilidade profunda responde perguntas muito mais estratégicas. Por que o sistema está degradando? Onde está o gargalo? Qual dependência está causando impacto? Qual comportamento anômalo precede falha? Essa diferença é crítica. Monitoramento mostra sintomas. Observabilidade ele revela causas. Em ambientes modernos, pequenas degradações de latência, falhas intermitentes entre serviços, saturação de dependências específicas ou erros distribuídos podem impactar a experiência do usuário antes mesmo de gerar indisponibilidade total. Por isso, a observabilidade se apoia em três pilares principais: métricas, logs e tracing distribuído. Métricas mostram padrões quantitativos, logs estruturados revelam eventos detalhados, trace distribuído acompanha um caminho completo de requisições através de múltiplos serviços. Essa combinação ela permite visualizar não apenas se algo falhou, mas como, onde e por quê. Ferramentas como OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Datadog, New Relic, LoadWatch e Azure Monitor ajudam a transformar sistemas complexos em ambientes inteligíveis. Mas o verdadeiro valor da observabilidade ele vai além da resposta a incidentes. Ela permite antecipação. Quando bem implementada, a observabilidade identifica tendências, comportamentos anômalos e degradações graduais, antes que clientes percebam o impacto. Isso transforma operações de reativas para preditivas. Além disso, a observabilidade fortalece segurança, otimização de custos, engenharia de performance e planejamento de capacidade. No contexto moderno, não basta saber quando algo caiu. Precisamos entender
como o sistema se comporta sob condições reais e como pequenas mudanças afetam ecossistemas inteiros. Em outras palavras, o monitoramento mantém luzes acesas. A observabilidade profunda permite engenharia de excelência. Em ambientes cloud de alta complexidade, as diferenças podem definir não apenas estabilidade, mas reputação, competitividade e confiança do cliente. E eu quero agradecer a atenção de todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado por assistir no nosso mini curso de Business Intelligence e Data Science. E espero que vocês tenham um ótimo dia.